Cada vez mais lentos são os passos de Jesus naquela longa estrada em Jerusalém. Cansado, ferido, machucado, humilhado, não há palavras que descrevam esse quadro de horror. Naquela rua empoeirada vão as marcas da cruz. O seu sangue escreve a história de um Deus de amor. Não há quem o ajude. Muitos choram, muitos fogem. O seu olhar quase se apaga, mas ele segue e não para. As mãos, os pés, os cravos a ferir, seu rosto a cruz, a dor, a coroa que ele usou. Jesus pagou, foi tudo por amor. Seu perfeito sacrifício trouxe graça e perdão a mim. Eu jamais irei compreender sua angústia e seu sofrer. Foi por mim que ele se entregou. As mãos, os pés, os cravos a ferir, seu rosto a cruz, a dor, a coroa que ele usou. Jesus pagou, foi tudo por amor. Seu perfeito sacrifício trouxe graça e perdão. As mãos, os pés, os cravos a ferir, seu rosto a cruz, a dor, a coroa que ele usou. Jesus pagou, tudo por amor. Seu perfeito sacrifício trouxe graça e perdão a mim. Amém. Boa noite, irmãos. Muito bom, mais uma vez, né? Compartilhamos a palavra de Deus com todos nós. E nós vivemos em tempos que não dá para brincar, não dá para trazer mensagens, né, de água com açúcar para a igreja, mensagens só para afagar o ego. Elas têm o seu lugar, mas tem que ocupar menos lugar do que tem ocupado ultimamente. Por isso hoje eu quero falar sobre Babilônia e o Armagedon. E como nós sabemos, é um assunto muito importante, um assunto dos últimos dias, e que o inimigo tem aproveitado muito disso, né? Nós vemos que Hollywood gosta muito da palavra Armagedon. Você pode ver que tem vários filmes com o nome Armagedon, e todos têm a ver com guerra, destruição, nação contra nação, ou planeta sendo destruído, e essas questões todas. E muitas vezes no imaginário popular e na nossa própria mente, porque deixamos de estudar a palavra de Deus, vem essa imagem
da destruição pura e simples, ou de guerra entre nações, ou de um grande meteoro atingindo a Terra e destruindo todo mundo. Então nós temos que ir além do conhecimento do mundo. Primeiro, para a nossa própria segurança, e segundo, porque nós somos o quê? O mensageiro dessa palavra, dessa mensagem. Temos que saber exatamente o que significa para levar adiante. Porque senão podemos ser confundidos pelos enganos do inimigo e pregar o evangelho falso para os que estão aí. Sabemos que a Bíblia, principalmente o Apocalipse, ele tem a simbologia, é um livro muito simbólico. Tem alguns elementos literais ali, mas ele trabalha muito com simbologia. Sabemos que a Babilônia, que é mencionada em Apocalipse, não é a Babilônia literal, porque ela nem existe mais. Até o seu local hoje são ruínas. Hoje a Babilônia fica na região do Iraque. Mas Cristo utiliza, né, da Babilônia, de características da Babilônia, para que a gente possa entender a Babilônia de hoje. E Babilônia no passado foi um poder tanto político como religioso. Então a Babilônia de hoje, a Babilônia espiritual, também tem que ter essa característica política e religiosa. O Armagedon já fica mais difícil, né? A Babilônia, eu sei que os irmãos já estão bem familiarizados com a Babilônia, mas o Armagedon, ele é mais difícil. A tradução literal de Armagedon é Monte Megido. É um local, né? É um local não muito bem determinado, mas é um local em Israel. O local mais provável para o Monte Megido, depois vocês vão entender porque eu estou fazendo essa introdução. O ponto mais provável para o Monte Megido é o Monte Carmelo. Então nós temos que entender, né, o símbolo e o que foi simbolizado. Babilônia literal, Babilônia espiritual. Monte Megido espiritual e o Monte Megido literal. O que aconteceu lá? Por que ele é importante para nós hoje? Por que Cristo colocou ele em sua agenda? Então, convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias aí em Apocalipse capítulo 14. Sempre frisando, irmãos, capítulo 14 de Apocalipse é o capítulo mais importante da Bíblia para os nossos dias. Não se esqueçam disso. Se você tiver pouco tempo para estudar, se você tiver que escolher um único capítulo da Bíblia para estudar, estude Apocalipse 14. É a verdade presente para os nossos dias. Temos que entender esse capítulo. Temos que pregar esse capítulo e viver esse capítulo. Por isso que eu vou insistir muitas e muitas vezes, vou abordá-lo de várias maneiras possíveis, para que os irmãos compreendam esse capítulo. Apocalipse 14, o verso 8. Vamos entender algumas coisas do verso 8. Vamos entender um pouco de Babilônia aqui. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então, a primeira coisa que eu quero me deter aqui é na questão de todas as nações e o vinho da fúria da sua prostituição. Nós sabemos que a palavra de Deus mostra a mulher pura como sendo a igreja de Deus e a mulher prostituída como sendo uma religião, uma mulher que era fiel e deixou de ser fiel. E aqui a sua prostituição só pode ser, então, se ela é uma igreja, o que é a sua prostituição? É o desvio das doutrinas puras. Enquanto a igreja está vivendo as doutrinas puras, ela é uma mulher pura, fiel, digna de Deus. Quando ela deixa de viver essas doutrinas puras, ela passa a ser uma meretriz. E as suas ações são prostituição. Então o vinho da prostituição aqui são as falsas doutrinas. E nós temos muitas falsas doutrinas no mundo cristão. Mas quem foi o poder originador dessas doutrinas? Senão o poder papal. Batismo de crianças, culto aos mortos, indulgências, adoração a ídolos, adoração a santos.
poder de infalibilidade a um homem chamado Papa. Então, tudo isso são vinho da prostituição de Roma, de Babilônia. E isso aqui é dado a todas as nações. E principalmente hoje, irmãos. Hoje nós estamos vivendo um momento muito ímpar da nossa história. Se você estudar hoje, o poder do Vaticano tem crescido cada vez mais, mesmo entre os inimigos de Roma. Se você entra no Oriente Médio e pega ali, né, os muçulmanos, mesmo a liderança muçulmana é simpática ao Papa hoje. Então nós estamos vendo aqui uma realização dessa segunda mensagem. Que começou aonde? Quando ela foi primeiramente pregada, em 1844. Que é a segunda parte que nós vamos ver aqui. Caiu a grande Babilônia. Se você também for em Apocalipse 18, está lá, caiu a grande Babilônia, sai dela, povo meu. Temos um povo dentro de Babilônia. E é muito maior do que o povo adventista, irmão, pode ter certeza disso. Hoje nós somos em torno de 20 milhões, né, crescendo. Mas a igreja de Deus, que está fora da igreja remanescente, é muito maior que esse número, irmãos. E isso, eu estou contando os números absolutos, 20 milhões. Se eu tirar o joio desse trigo, muito maior ainda, irmãos. Muito maior ainda. Então, olha a responsabilidade nossa, irmãos. 20 milhões de pessoas para pregar para 7 bilhões de pessoas, para poder tirar de lá esse trigo. E quando que começou essa queda de Babilônia? Em 1844. Em 1844. E como que começou a cair Babilônia? Quando a verdade começou a ser restaurada, irmãos. Quando a nossa igreja começa a restaurar a verdade, Babilônia cai. Porque ela é desmascarada diante do mundo. É por isso que a gente insiste. Temos que entender a nossa mensagem, temos que pregar a nossa mensagem. Nós não somos apenas mais uma igreja no monte de igrejas, irmãos. Nós somos o remanescente fiel nesse mundo. Se a gente não entender isso, nós não vamos aos muros de Babilônia pregar e gritar. O sábado é uma mensagem especial, que só nós temos. O sábado como selo de Deus, não o sábado apenas como dia, como um intervalo na semana. O sábado como selo de Deus, só nós temos. A volta de Cristo nas nuvens do céu, com grande poder e glória, com grande de trombetas, todo olho vendo, só nós temos essa mensagem. O mundo queria um arrebatamento secreto, irmãos. O estado do homem na morte, só nós temos essa verdade, irmãos. Todos creem que o homem é imortal, tem uma alma imortal. Que morre e vai para o céu, que morre e vai para o inferno, ou que tem uma alma que reencarna várias gerações. Só nós temos a verdade contra esse engano. E quando começamos a revelar isso para o mundo, foi anunciado que Babilônia caiu. Porque eu chego nos muros de Babilônia e grito, Babilônia caiu, mas caiu por quê? Porque eu revelo os seus enganos. É por isso que é mencionado que Babilônia caiu. Tem o santuário celestial, que sem essa mensagem do santuário celestial você não pode pregar sobre o juízo, porque o juízo é em decorrência de uma profecia da purificação do santuário celestial. Se eu não entendo essa profecia, eu não posso pregar sobre o juízo que está ocorrendo. O dom de profecia, irmãos, cada vez menos apreciado na igreja. Quando o Apocalipse fala, Apocalipse 12, 17 menciona a igreja verdadeira, tem os 10 mandamentos e o dom de profecia. Não é só os 10 mandamentos, o dom profético faz parte dessa igreja verdadeira, irmãos. Não podemos ignorar isso. Não estou dizendo que você tem que colocar os dons proféticos acima da Bíblia, não. Os dons proféticos nos conduzem para a Bíblia. Nos dá melhor entendimento da Bíblia. Precisamos valorizar esses escritos. E por que ele não tem sido valorizado, irmãos? É bem simples. Porque ele fala contra os nossos pecados. É mais fácil fechar os olhos para isso. Porque a Bíblia está muito distante no tempo. Então muitas coisas que fazemos hoje não foi alcançada pela Bíblia. Requer um pouco de interpretação, de praticar os princípios, de expandir os princípios da Bíblia para poder nos atingir. Mas o dom profético é muito mais próximo de nós. Então ela já foi muito mais perto dos pecados que conhecemos hoje. Aí o calo dói.
Aí a igreja não quer reconhecer o dom profético e fica na escuridão. A igreja não progride. Que a palavra diz: crede em seus profetas e prosperareis. Não há prosperidade sem crença dos profetas, irmãos. Quando que nós vamos colocar isso em nossas cabeças? Quando, irmãos? Olha esse texto, porque eu falei que a queda começou em 1944, mas quando que ela vai se cumprir? Quando que essa queda de Babilônia vai ser total? Aí os adventistas devem tremer. Devem tremer, eu vou falar por quê, irmãos. Porque eu sei que nenhum adventista fiel, que conhece a palavra, vai ser enganado nas questões que eu falei aqui. Nenhum adventista vai ser enganado pelo arrebatamento secreto. Nenhum adventista vai ser enganado pelo espiritismo. Apesar de ter um texto de eventos finais que diz que irmãos nossos vão ceder ao espiritismo, irmão. Misericórdia, eu não sei como isso vai acontecer. Eu me recuso a acreditar que um adventista sétimo dia sai dessa igreja para ir para o espiritismo. Então eu nunca fui adventista, mas está lá em eventos finais, que irmãos nossos vão ceder ao espiritismo. Eu não sei como isso vai acontecer, mas vai. Não deveria, isso é um absurdo. Mas de qualquer maneira, eu estou pregando aqui, eu creio que pelo menos aqui nessa igreja, ninguém vai ser enganado por esse tipo de coisa. Ninguém vai ser enganado em relação ao santuário celestial. Alguns dizem que não existe, que é invenção, ninguém aqui será enganado contra isso. Porém, terá um acontecimento no futuro, irmãos. Eu vou ler aqui o grande conflito na página 389. Eu vou ler o parágrafo 3, depois vou ler o parágrafo 2. A queda de Babilônia se completará quando esta condição, que eu já vou ler, essa condição for atingida. E a união da igreja com o mundo se tenha consumado em toda a cristandade. A mudança é gradual e o cumprimento perfeito de Apocalipse 14, verso 8, que nós estamos lendo aqui. Então, o cumprimento perfeito de Apocalipse 14, 8 ainda está no futuro. Ele se iniciou em 1944 com a restauração da verdade para a nossa igreja. Porém, completo somente no futuro. E que condição é essa que falta para a queda completa de Babilônia? A Escritura Sagrada declara que Satanás, antes da vinda do Senhor, operará com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça. E os que não receberam o amor da verdade para se salvarem, serão deixados à mercê da operação do erro, para que creiam a mentira, irmãos. Ele vai trazer alguma espécie de engano que vai seduzir muitos adventistas, irmãos. Aqueles que não abraçaram a verdade, aqueles que estão brincando no tempo de paz, aqueles que não estudam a palavra, aqueles que não oram, aqueles que ignoram as advertências do púlpito. Esses serão deixados no engano, porque vão abraçar o engano, irmãos. E vão abraçar o engano com tanto fervor que Deus vai deixá-lo crer no engano, que não há verdade pregada que consiga convencer ao contrário, irmãos. Misericórdia. Esse texto que eu li para vocês aqui, o grande conflito, ele é o cumprimento, abram suas Bíblias aí, por favor, ele é o cumprimento de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Do verso 9 ao 11. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9 ao 11. E esses que abraçaram o engano se unirão com Babilônia, irmãos. É isso que a serva do Senhor está dizendo aqui, e nós veremos aqui. Vamos lá, do verso 9 ao 11. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem,
porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Olha que coisa tremenda, irmãos. Esse acontecimento sela a queda de Babilônia. Porque todos que amarem a injustiça, que foram negligentes com a verdade, vão abraçar a causa de Babilônia e vão se unir com ela. Aí está terminado a nossa missão de clamar para a Babilônia. Então, queridos, há mais um engano que vai ser pregado. E esse engano vai atingir a igreja de cheio. Eu creio que provavelmente esse engano fará parte da sacudidura que haverá na igreja. Que nós sabemos que a sacudidura na igreja é o fechamento da porta da graça para o adventista. Eu acho que já preguei sobre isso aqui. A porta da graça fecha antes para o adventista. Porque a igreja vai ser sacudida. Vai ser sacudida. E o adventista que abandona a igreja nessa sacudidura, ele está perdido. Porque a separação com a igreja vem pela rebeldia, vem pelo amar ao erro, vem para unir-se com Babilônia. Porém, a porta ainda estará aberta para os de fora, mas não mais para os de dentro. Portanto, queridos, não é momento de brincar. Não é momento mais de fingir ser cristão, ficar namorando com o mundo, com Deus. Não dá, nós temos que tomar uma posição e é agora. Porque quando vier essa avalanche, quando vier essa operação do engano, porque ele fala bem verdade, aqueles que não amaram a verdade, não abraçaram a verdade. E abraçar a verdade é amar ao ponto de dar a sua vida por ela e praticá-la. Porque quando chegar esse engano, irmãos, ele deve ser tão forte e poderoso que aquele que não tinha fundamentado na palavra vai abraçar isso e vai achar que está certo. E não vai adiantar você pregar para ele porque ele não vai te ouvir. Deus falou, é o erro que você quer? Deus vai deixar ele no erro de tal maneira, tão profundo no erro, que não vai ter palavra que consiga tirar de lá, irmãos. É por isso que nós vamos ter irmãos nossos nos perseguindo e achando que está com a razão ainda. Alguém aqui que gostaria de ser um desses irmãos? A palavra de Deus está dizendo que aquele que não levar a sério essa palavra vai ser uma dessas pessoas, irmãos. Misericórdia. Então esse é o poder de Babilônia. Muitos israelitas foram seduzidos por Babilônia naquele tempo. E muitos dos israelitas espirituais de hoje serão seduzidos novamente por Babilônia. É por isso que Cristo usa Babilônia em Apocalipse, para que a gente possa estudar o que aconteceu com Babilônia lá, literal. E nós temos outra figura apresentada aqui, que é o Armagedon. Vamos lá em Apocalipse 16, vamos ler um pouco sobre o Armagedon, que está ligado com Babilônia. E nós vamos entender por quê. Apocalipse 16, verso 12 ao 16. É aqui onde a palavra Armagedon se aparece. Apocalipse 16, do verso 12 ao 16. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, é o rio que passava por dentro de Babilônia, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Aqui se refere à queda de Babilônia, porque como Babilônia literal foi destruída, foi tomada, foi através do secamento do rio Eufrates. Ciro seca o rio Eufrates, entra pelo leito do rio e toma a cidade. E os reis que simbolizam, os reis do Oriente aqui, simboliza Cristo e os seus anjos. Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso.
Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. E aqui mais uma vez Cristo menciona que a sua vinda será como ladrão. Irmãos, se a gente anotar quantas vezes, eu não contei ainda, mas eu sei que são várias vezes que Cristo diz que a sua vinda será como ladrão. Então o negócio é importante. Se ele está repetindo tantas vezes assim, é porque muita gente vai ser pego de surpresa pela volta de Cristo. E ele está falando aqui para o seu povo, que o mundo vai ser pego de surpresa, isso é fato. Mas que o seu povo pego de surpresa, irmãos, isso não é um absurdo. Ter adventista sétimo dia, sendo surpreendido pela volta do Senhor Jesus, sendo pego sem as vestes na volta de Jesus, o que ele ficou fazendo esse período todo? Estava de fato esperando Cristo? O que está acontecendo com a igreja? Irmãos, é fato que a igreja dormita. Tem a parábola das 10 virgens. As 10 eram virgens. Ou seja, as 10 eram fiéis a Deus. Mas só 5 tinham azeite. Porque mesmo nesse período de sono, essas 5 buscaram azeite, buscaram alguma coisa. Tinha azeite em suas lâmpadas. As outras não. Vieram atrás apenas da diversão. É aquele cristão que não pode ouvir uma palavra contra a sua ação, que faz o mimimi geral. Reclama do pastor, reclama do ancião, reclama do diretor JA. Se não houve uma boa música aqui, se alguém desafina, já não venho mais. Fica correndo atrás de programinhas, achando que a igreja é um auditório, que aqui foi feito para servi-lo. Nós vemos na igreja, irmãos, para servir a Deus, não para ser servido. As pessoas estão perdendo isso de vista. Às vezes nós temos dificuldade de montar a agenda aqui, com tanta frescura. Dia da mãe, dia do pai, dia do ancião, dia do jovem adventista, dia do banco adventista, dia da luminária adventista. E não temos tempo para pregar a palavra. Aonde vamos parar com isso? Eu até brinco, se eu encontrasse aqui a comemoração, dia do levita, dia do sacerdote, não tem isso na Bíblia, essas coisas. É dia de pregar a palavra de Deus, é dia de viver a palavra de Deus. Nós estamos próximos do fim, irmãos. E o que o Armagedon representa? Ele não representa uma luta de nações contra nações. Representa o grande conflito. É o povo de Deus lutando contra os inimigos de Deus, irmãos. É o grande conflito. E sabe onde o Armagedon encontra o seu lugar no Antigo Testamento? Justamente no Monte Carmelo. Quando o representante de Deus, em minoria, Elias, apenas um homem, luta contra 450 profetas de Baal e vence, irmãos. E vence. Nós também venceremos, queridos. Nós também venceremos. Mas Elias estava ao lado de Deus. Elias creu na palavra de Deus. Elias andava com Deus. Tanto andava que foi levado vivo para o céu, irmãos. Muitos de nós, que eu já falei aqui, eu acredito que muitos de nós aqui poderemos ter o privilégio de ver Cristo voltando nas nuvens do céu em vida ainda. Mas não imagina você que Cristo vai exigir menos de nós do que exigiu de Elias, exigiu de Enoque, exigiu de Noé, os que já estão lá. Não vai exigir menos. Deus é o mesmo hoje, que foi ontem e o que será sempre. Ah, não, essa geração é mais fraquinha, então eu vou diminuir a exigência. Não, não, senhor. A exigência será a mesma, irmãos. Mas nós estamos brincando. Nós estamos brincando. Depois vocês leiam lá. O capítulo 18. Eu vou abrir lá. 1 Reis, capítulo 18. Não vamos ler o capítulo 18 inteiro. Mas eu quero ler uma parte do capítulo 18 para vocês. 1 Reis, capítulo 18. É justamente nesse capítulo onde é narrada essa batalha espiritual. 1 Reis, capítulo 18. E como é um paralelo, então é importante saber como que o povo de Deus estava se comportando naquela época, por que isso aconteceu. 1 Reis, capítulo
18, verso 17 e 19. Olha que coisa tremenda. Aqui é revelado a Elias o que tem acontecido. Vendo, o rei Acabe viu Elias, que ele fala aqui, vendo, disse, és tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Balaíns. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de poste ídolo que comem na mesa de Jezabel. Então aqui, qual que era o problema? O povo, a casa que tinha que cuidar dos mandamentos de Deus, tinha se separado, tinha deixado de guardar os mandamentos de Deus, irmãos. E aí nós teremos dois tipos de julgamento. Deus vai julgar a sua casa, conforme Pedro menciona. Primeiro o juízo virá para a casa de Deus. E Deus depois julgará os seus inimigos. Quer ver? Abram aí em Jeremias, capítulo 5. Deus há de julgar a sua casa. E vai permitir que a operação de engano entre nessa casa, irmãos. Só que se nós estivermos firmados em Deus, ela não vai nos atingir. A operação do erro não vai ser eficiente contra nós, irmãos. Mas somente se estivermos unidos com o Espírito Santo, irmãos. Perturbem a Deus. Essa palavra que o irmão White usa, perturbem a Deus e peçam o Espírito Santo diariamente. Jeremias, capítulo 5, do verso 1 ao 9. Dai voltas às ruas de Jerusalém. Então lembrando que o paralelo. Agora aqui, nós somos Israel espiritual hoje, essa mensagem é nossa. Dai voltas às ruas de Jerusalém. Vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, se há um homem que pratica a justiça ou busca a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Capítulo 5, verso 1, vou ler o verso 2 agora. Embora digam, tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. Ah, Senhor, não é para a fidelidade que atentam os seus olhos? Tu os feriste, e não lhes doeu. Consumiste-os, e não quiseram receber a disciplina. Endureceram o rosto mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Mas eu pensei, são apenas os pobres que são insensatos, pois não sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Mas estes de comum acordo quebram o jugo e romperam as algemas. Por isso, um leão dos bosques os matará, um lobo dos desertos os assolará, um leopardo estará à espreita das suas cidades. Qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se multiplicaram-se as suas perfídias. Como vendo isso te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Depois de eu os ter fartado, adulteraram e em casa de meretrizes se juntaram em bandos. Como garanhões bem fartos, correm de um lado para o outro, cada um rinchando a mulher do seu companheiro. Deixará eu de castigar essas coisas, diz o Senhor, ou não me vingaria de nação como esta? Então temos que ter certeza, irmãos, Deus julgará os pecados da sua igreja. Isso é certo. Porém, ele fala que aquele justo, o justo, que procura Deus, que busca suas vestes, ele perdoará, irmãos. Se nós confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça, queridos. Então, só tem que se preocupar com esse juízo aqueles que não são fiéis a Deus. Os que são fiéis a Deus não tem que se preocupar com o juízo, já falei isso várias vezes. O juízo parece aterrorizante, e ele é aterrorizante. Mas nós, que formos fiéis a Deus, não temos que nos preocupar com o juízo, que o juízo é para aqueles que são infiéis a Deus. É por isso que esse é o momento de buscar a fidelidade, irmãos. Esse é o momento de ser fiel a Deus.
Não é amanhã nem depois. Porém, Deus não julgará apenas a sua casa. Deus julgará também a casa do inimigo. Apocalipse 18. O penúltimo verso dessa noite. Apocalipse 18. Deus julgará a casa do inimigo também. Deus vai purificar a sua casa, porque sabemos que temos que passar por isso. Sabemos que haverá sacudidura. Então Deus tem que julgar a sua casa para poder sacudi-la. Isso faz parte, irmãos. Só que nós temos que estar de tal maneira para que possamos resistir a sacudiduras e permanecer dentro dessa casa. Mas só a fidelidade com a palavra de Deus, isso será possível. Apocalipse 18, versos 5 ao 8. Porque os seus pecados, aqui falando contra a Babilônia agora, a casa do inimigo, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dá-lhe em retribuição como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, portanto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Amém, irmãos? Poderoso nosso Deus. O nosso inimigo, irmão, já está derrotado, a sua derrota já está predita, irmãos. Só perderá essa guerra quem quiser. Só perderá essa guerra quem se unir com Babilônia, irmãos. Não faz sentido isso, né? Pessoas que vão se unir com o exército que vai perder. Não faz sentido isso. Todo aquele que sair dessa igreja para se unir com Babilônia já está derrotado. Porém, virá um engano poderoso aí na frente, irmãos. Que Deus não esmiuça, Ele não dá os detalhes, qual vai ser o engano em si. Só sei que aquele que não estiver fundamentado nessa palavra, aquele que não estiver vivendo essa palavra, não estiver amando essa palavra, será enganado. E sairá dessa igreja e será derrotado com o inimigo de Deus. Misericórdia, irmãos. Que isso não aconteça com nenhum de nós que está aqui presente. E nem com nossos irmãos. Temos que orar a Deus para vencer. E para vencer, vamos seguir o conselho de Paulo. E terminamos com esse verso, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira Coríntios, capítulo 15. Verso 1 e 2. Olha que Paulo nos fala. Irmãos, venho lembrar-vos, olha a palavra que ele usa, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no quais ainda perseverais. Por ele também sois salvo, se retiverdes a palavra tal como a preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então seremos salvos de que maneira? A menos que retivermos essa palavra como foi anunciada. Todos nós aqui tivemos nosso momento de contato com o Evangelho eterno, anunciado puramente. Se nós retivermos essa palavra de Deus pura, não cremos em fantasias, seremos salvos, irmãos. Seremos salvos. Essa receita, ela é simples. Crer no Evangelho eterno. Se formos lá para o Apocalipse 14, aquele que é o capítulo mais importante da Bíblia hoje, fala do Evangelho eterno que tem que ser pregado a todo mundo. É esse Evangelho que temos que aprender e viver e pregar, irmãos. Se fizermos isso, seremos salvos e estaremos juntos por toda a eternidade com o nosso Deus. Amém? Deus abençoe a todos e que nos fortaleça para que possamos ser vitoriosos nessa batalha já ganha pelo nosso Deus.